sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ACBIG CDL Cast, o nosso programa Café com Personalidades. Hoje, um programa um pouquinho diferente, mas estamos recebendo aqui uma mulher determinada e cheia de coragem. Ela transformou a vida dela, trabalhando 35 anos na área da saúde, e depois ela mudou, mas ela mudou de profissão, de estado, de vida social, né? De tudo, gente. E ela se transformou, ela vem trazer pra gente muitas ideias, muitos insights e principalmente mostrar que quando muitos pensam que se aposentar é descansar, ela se reinventou. Ela está empreendendo e ela hoje cuida da saúde dos pés, não é isso? Vamos receber então a Marli da Renovare Pés. Seja muito bem-vinda, Marli. Muito obrigada pelo convite, Ju, para estar aqui presente, né, divulgando aqui na ACBIG um trabalho que é saúde, prevenção dos pés, mas é uma coisa até meio que muito fechada, pois as pessoas confundem muito, né, com podologia com a estética dos pés, né? Ah, verdade, é. É verdade. E realmente é uma coisa que às vezes fica meio confuso mesmo. Às vezes a pessoa acha que ir numa manicure é ir fazer a saúde dos pés, e não é, É, né? A pedicure, né? podologia é totalmente diferente, né? Ah, quando tu vai lá, porque as pessoas vão lá e fazem a unha da mão e já fazem do pé junto e acha que esse é Isso, tudo um trabalho só, né? E a podologia, ela vai muito além, né? Ela muito. realmente trata, né? Ela previne, né? Uhum. E quando tem aquelas micosezinhas também, várias coisinhas que só Temos vocês até bicho conseguem. de pé, muito lindo, né? Bicho de pé. Ai, olha, ainda existe isso, Marli? Sim, nós tratamos bicho de pé. Tem. Olha só, velho, eu achei que nem tinha mais, mas eu me lembro quando criança de pegar bicho de pé. Muitos. Eu nunca peguei, mas eu adoro tirar, né? Ai, que legal. Então, Marli, seja muito bem-vinda. Vai ser Muito muito obrigada. bom conversar contigo. Já fizesse desse um spoilerzinho pra gente aqui nos bastidores. Eu tenho certeza que é uma história exemplar e inspiradora para muitas pessoas que vão ouvir a gente aqui hoje, né? Muito obrigada. Então, tu começa a falar um pouquinho lá de como que tudo começou, quem é a Marli, de onde a Marli veio e como que a Marli decidiu realmente fazer essa transformação na vida. Então, nós, né, sou irmã, são 7 irmãs, né, 6, um falecido, um irmão, e eu venho de uma família bem grande, da qual uma mãe bem submissa, né, aos esposos que ela teve. E eu fui me criando naquele sentido de, e eu não sei, casamento é isso aí, então eu já não queria mais nem casar na vida, né? Casamento para mim era uma coisa passada. Mas eu pensava sempre assim, ó, "Pá, mas eu quero independência. Quando é criança, se pensa no teu quarto, né? Não tem como ter teu quarto dividir com 6 irmãos, né? E o meu padrasto tinha mais 4, então nós éramos, né, uns 13, 14, dependendo do dia, numa casa de 3 dormitórios. E aquilo eu odiava saber que tinha que ser amontoado, tinha que ser tudo dividido. Eu digo, não, você é uma coisa bem diferente disso aqui, vou mostrar como ser diferente. Então, o meu exemplo foi, não quero ser igual à minha mãe. Ai, que legal. Igual a minha mãe não quero ser. E foi uma batalha bem difícil, né? Porque mulher, ser independente, querer morar sozinha, foi bem difícil, né? Mas lá veio os casamentos, né? Tive um casal, da qual eu me separei. E quando eu estava no meio do casamento, me veio um sonho. Eu tive um sonho muito louco. A minha filha, eu morava numa vila, né? E a minha filha, eu vi ela assim, com um monte de criancinha, e o meu filho lá num canto atirado. E eu me acordei e digo assim: meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso aqui diferente, eu não vou deixar isso acontecer. E eu comecei a fazer o quê? Convidei ele para sair dali, porque nós moramos numa vila, ele não quis. Tu não quer sair da vila? Eu saio. Aí pensei: como é que eu vou sair disso aqui? Eu morava em 2 peças. Desculpa, mas sem banheiro? Tinha que ocupar o banheiro da minha sogra. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou arquitetar um plano. Fui na minha mãe e disse: mãe, eu preciso me separar. E ela: pra que tu vai te separar? Tu não apanha? Tu não passa fome? Por que tu vai te separar? Digo: mãe, eu tenho que me separar. Eu quero crescer com a pessoa não quer crescer comigo. Ele tem até a 4ª série, não quer estudar, ele parou no mundo. Eu não vou querer meus filhos aqui. Não, mas tu não apanha, filha. Fui pra casa com aquilo, eu disse assim: cara, isso não é conselho de mãe, né? Vamos lá. Fiquei um ano guardando dinheiro, sendo extra pra caramba. Comecei na área da saúde, né? Da qual permaneci por 35 anos. E comecei a juntar dinheiro. Fiquei um ano juntando dinheiro. Comprei uma casa numa outra vila.
Não saí da vila, né? Mas eu saí melhor, porque a casa era minha. E fiquei. Quando terminou de mobiliar a casa, eu fiz um rancho e guardei na minha irmã. Aí um dia eu me acordei de tantas vezes que eu fazia, eu já nem sabia que dia eu estava mais. Eu cheguei, me acordei um dia de manhã, abri um lençol, comecei a abrir o guarda-roupa, colocar tudo dentro, assim. Eram poucas coisas, porque eu levei numa Kombi aberta. Porque a pia era de tijolo, a mesa era aquela meia-lua. Eu não tinha geladeira. Tu morava onde aí? Cabo da Tuca, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Porto Sul. Alegre. Já é enfermeira. Não, ali eu era auxiliar de enfermagem. Ah, auxiliar de Porque enfermagem. tem o processo, né? Uhum. Atendente, auxiliar de enfermagem e o técnico de enfermagem. Na época, estava recém saindo o técnico de enfermagem. Então, eu, como entrei na PUC, eu era o atendente. Do atendente, eu comecei a fazer uma faxina para poder pagar meu curso de auxiliar. E aí, eu fazia faxina no final de semana para pagar meu curso de auxiliar. Me formei em auxiliar, fiquei 3 anos na PUC. Entre a PUC e Santa Casa, fiquei nos dois também, um de manhã, outro de tarde. Mas o meu sonho mesmo, quando veio meu segundo filho, eu passei na frente do clínico e disse assim, um dia ainda vou trabalhar nesse hospital. Mas eu quero trabalhar lá de secretária, bonitinha, né? Porque eu não podia ver sangue, né? Então eu vou trabalhar bonitinho. Meu filho tinha 5 anos. Eu fiz o concurso de clínicas, passei no terceiro lugar, Ai, que legal. como auxiliar de enfermagem, mas não estava concretizado o que eu queria ainda, né? Uhum. Estudei mais um pouquinho, fiz o técnico de enfermagem, e aí, assim, eu passei para a noite. Aí eu trabalhei meus 30 anos só de hospital de clínicas, saí de lá com 30 anos fechado, Que legal. aposentada. Mas voltando àquela casinha que eu tinha lá no Campo da Tuca, quando eu saí, assim, quando eu botei, eu vi que eu não tinha nada. E eu queria ir mesmo assim, que loucura, né? Aham. E ele dizia assim: Tu vai morrer de fome. Eu digo: Vou. Tu vai comer polenta? Vou comer polenta. Mas eu vou sair com meus filhos aqui. Porque eu preciso crescer, eu preciso visualizar o outro futuro dos meus filhos e não esse que eu vi. E saí de lá. Fiquei 3 anos nessa casa, troquei para uma outra. Fui comprei meu primeiro imóvel em Alvorada. Eu chamo de Alvorada City, né? Porque lá era Barra. Mas eu morei no condomínio lá por 23 anos. Lá criei os dois filhos. E, inclusive, com 40 anos fiz mais uma daí, né? Ah, é? Com 40 anos engravidei. Hoje eu tenho Graziele da Luz Vivian, com seus 40 anos. Duas netas, uma de 22 e uma de 16. Essa de 22 hoje já mora sozinha no apartamento dela e Olha, está se formando em uma farmácia. olha que legal. E o Daniel, que é o meu segundo filho, hoje ele tem 38 para 39 anos agora em setembro. Ele não mora aqui, mora na Austrália, que é o maior orgulho, né? Mora na Ai, que cidade de legal. Melbourne. Uhum. Tem duas netas também, uma de 21 e uma de 6 mesinhos. E Ai, qual é o nome dela? Marli. ai, que Ele tem o meu nome. legal. E aí tem a Júlia que mora em Itapema agora, né? Tá casada também. Ela tem seus 22 para 23 anos. Tá uma moça também. Consegui pagar a faculdade deles todos, dei carteira de motorista para todos eles, porque eu me orgulho muito disso. São os primeiros netos, que eu saiba até agora, né? Primeiros netos que é da minha mãe, que estão profissionalmente com uma Caminhar. faculdade, eles têm suas direções, né? E agora tá vindo a primeira neta também a se formar em faculdade. Então, e eu também, né? Porque depois de tudo isso, pensando o que que eu ia fazer, que a neta, não, adoro planta, mas não era o que eu queria também. Como eu venho de uma linhagem da saúde, do bem-estar e prevenção, o que que eu pensei? Quando eu cuidava dos meus pacientes, eu cuidava muito dessa área da higienização, né? Dos Aham. banhos. E a primeira coisa que eu pegava aqui eram os pés do paciente. Então, eu tinha meu kitzinho, eu cortava as unhas das mãos, dos pés, fazia trancinha nos cabelos, deixava impecável. Eu disse, por que que eu não tiro isso aí, que é o que eu gosto de fazer, continuo ainda na área da saúde, mas esses cursinhos aí de podologia, né? Fui lá, me inscrevi no cursinho de podologia. 2 anos antes de me aposentar. Fiz, falei pra. Tava namorando ele ainda, né? Digo, olha só, vou fazer um cursinho de podologia, vou fazer podologia em casa. Se ele, ai, que legal, amor, pelo menos vai fazer alguma coisinha, eu vou. Acho que deu uns 5 dias, me ligaram de novo. Dona Marli, é sobre a sua faculdade. Eu digo, não, não, tá falando a pessoa errada. É um cursinho, aquele de um mesinho e pouco. E ele assim, não, eu só escrevi para a faculdade. E agora? Ele assim, não, agora tá tudo certo, eu já encaminhei essa documentação, agora começa tal mês, são 3 anos e pouco de faculdade. E eu comecei a chorar, eu digo,
não foi um erro que deu certo. Foi uma coisa que eu procurei para um mesinho, assim, sabe aquela coisa para te fazer final de Sim, semana, sim. família, né? Aham. Não, aí eu liguei para ele e disse assim: tu não vai acreditar que eu tô inscrita na faculdade? E ele, que lindo, amor. Eu disse, que lindo não, quem é que vai pagar? E eu disse assim, mas tu já tá te aposentando. Aí eu digo, é mesmo, tô me aposentando, eu posso pagar essa faculdade. Aí eu me programei para sair dessa faculdade depois pós-aposentadoria, mas não deu, eu me aposentei e ainda continuei estudando. Aí foi onde que eu tive convite de casamento para vir morar aqui em Santa Catarina, a cidade dos manezinhos, né? Terminei a faculdade aqui e fiquei aqui me programando, montando uma sala, né? Esperando a minha hora de começar a trabalhar. Depois de 1 ano e meio montando, comecei a trabalhar. Assim, é um prazer que não tem, como é que eu vou te falar? Tu trabalhar naquilo que tu gosta, naquilo que tu ama, sem a cobrança de horário, de ônus, não tem isso, não tem valor, sabe? É Eu, verdade. eu amo. E assim, né? São coisas diferentes, assim, totalmente diferentes. E que tu aproveitou cada sinal que a vida deu, né? Primeiro, era um cursinho, mas o teu sonho sempre foi a faculdade e ficou de lado. Então, veio para tua vida de forma com que era para acontecer. A faculdade tinha que acontecer e o teu sonho estava sendo concretizado de um erro de uma inscrição, Meu Deus. né? Os caminhos acontecem como E, tem que acontecer, e administrar isso. né? Administrar, meu Deus, empreendedorismo não é para qualquer um. É verdade. É verdade. Começar do zero, numa cidade que tu não conhece ninguém, eu padeci no meu estágio, porque eu tinha que ter paciência no meu estágio. Eu não conhecia ninguém, não sabia com quem ia levar. Então, o meu estágio foi Tu assim, finalizou aqui? aqui, em Ah, Palhoça. E aí eu dizia para a professora, mas eu não conheço ninguém aqui. Eu fico em casa o dia todo estudando e venho para o estágio, eu não conheço ninguém. Ele assim, então tu vai ter que sair a caça? Eu digo, não. Aí várias vezes trouxe a minha irmã de Porto Alegre para cá. Meu esposo foi como minha cobaia, ele faltava o serviço para vir. Sabe, eu pegava, treinava em casa nele de novo, vamos treinar, porque precisava treinar em alguém. Então o meu estágio foi muito, muito pobre, assim, né? Poderia ser melhor. Eu sempre falo, se eu tivesse em Porto Alegre, que é onde eu trabalhei a minha vida toda, onde eu morei, com certeza eu acho que eu já estaria bombando assim em termos de empreendedorismo, porque eu conheço muita gente, morei lá, conheço várias colegas minhas que hoje me chamam, Marli, tu está em Porto Alegre? Não, não tô, porque querem meu trabalho, mas não posso, eu não moro lá. uhum. E aí tem um outro ponto, eu poderia estar muito bem financeiramente, mas acho que eu não estaria tão feliz como eu estou hoje, Com certeza. entendeu? É um desafio totalmente diferente. E aí, além do desafio da nova profissão, é uma nova relação. Aí, tipo, a Marli sozinha, solo agora, porque os filhos já estão todos encaminhados, longe dos netos, longe dos filhos, tudo novo, estado novo, cidade nova. Amizades novas, né? É, Tudo. mas eu acho que. Acho não, né? A minha percepção é de que quando a gente começa as coisas com muita facilidade, às vezes nem a gente dá muito valor. E quando a gente começa com dificuldade, a gente dá muito mais valor, cria mais amor por aquilo ali que a gente tá fazendo. Como tu acabou de falar. Se de repente fosse lá, estaria bombando financeiramente. Mas de repente não estaria dando o valor que deveria estar pensando assim, ó, meu Deus, será mesmo que eu tenho que estar me cansando desse jeito? Se eu já fiz o meu legado, eu já terminei, será que eu preciso disso? Podia estar aproveitando um pouco mais. E não, mas por quê? Porque é mais gostoso, porque tu tá suando para conseguir, para conquistar, porque era o teu sonho. De repente tava lá guardadinho, Eu porque acredito. tu teve que ficar, porque nós mulheres, eu digo que a gente acaba se anulando numa caixinha quando a gente tem Todas. filhos. Primeiro é filhos, É, casa, marido. Quando que tu vai pensar na tua profissão? Ou tu exatamente. faz a tua profissão antes dos filhos? Porque os dois não dá. Não, é mais Tu te difícil. cobra porque tu não tá em casa cuidando deles. Tu não te cobra porque tá deixando teu marido também em casa toda. Então, hoje eu não tenho esse tipo de cobrança. Porque Exato. não existe essa cobrança. Eu tenho uma ajuda, assim, fenomenal dele, assim. Porque eu continuo estudando. Toda semana eu tô estudando. E é bem cansativo. Ele chega, tem aulinha? Tenho aulinha. Aí ele fica lá fazendo a janta, ajeitando a casa. Eu fico, quando terminar, tu me chama, amor. Porque eu fico trancada ali. Esse tipo de ajuda, provavelmente, eu não tive lá adiante. E não teria, garanto que se eu tivesse lá, né? Porto Alegre ou Alvorada, né?
E hoje eu tenho um companheiro 100%, É, e que que bom que me tu também, pega, me também balança, me recebeu isso da cuida. vida, né? Uma pessoa que te cuida, que te protege, que de repente hoje, se tu estivesse sozinha, tu iria te sentir desamparada, porque a gente sozinha, né? Sem uma parceria, sem uma companhia, e não, ele é bem parceiro, e isso te Demais. ajuda ainda mais a poder empreender com tranquilidade, porque eu vejo que muitas vezes, hoje a gente sente muito isso. Tu atende muitas mulheres. Então, como eu estava falando um pouquinho aqui, eu acho que vocês na parte de podologia, até mesmo a parte de estética, a parte, tudo que é parte de salão ali, acho que vocês se tornam um pouquinho psicólogos, né? Entendem muito, escutam muitas histórias de muitas mulheres. E hoje a maior dificuldade das mulheres em empreender, muitas delas, eu acho, assim, até porque a gente escuta aqui também, é o apoio que não Exato. tem. Não tem. E a gente, quando casa, a gente acha que vai ter um apoio, vai ter o teu alicerce ali, né? E tu vai te apagando. Porque o homem, quando ele chega em casa, é o conforto para ele, né? Ele chegou, ele relaxa, né? Porque ele estava na rua trabalhando. E a mulher que passou o dia inteiro em casa, ela quer mais é sair, porque ela quer relaxar fora da casa dela, né? É, E isso o homem não entende. Então, a mulher tá 24 horas, é a casa, é a comida, é os filhos. Tem homem que não sabe nem se vai faltar o açúcar ou não. Tu imagina se ele vai se perguntar pra ti se tu tá feliz. é verdade. Amor, tu quer um dia hoje de só fazer teu cabelo, fazer tua unha, fazer uma massagem? Tu quer esse dia? Eu fico com as crianças e tu vai. Eu não vejo isso, infelizmente. Mas a culpa não é deles, É, a culpa é nossa. é nossa. Nós que Então, não botamos esse. é verdade. Eu ia até iria te perguntar, porque eu vejo, eu observo, eu não sei se até comigo mesmo, eu percebo assim que a maturidade, o tempo também ensina muito a gente, porque quando a gente é mais novinha também a gente não tem muita paciência também, acha que tudo é muita ferro e fogo. Tu não acha que isso também melhora muito, até mesmo no relacionamento e no posicionamento nosso de dizer assim, epa, eu tô aqui, e eu também preciso do meu momento, da minha atenção. Tu não acha que a maturidade mostra e ensina a gente a se posicionar? Claro, tem pessoas que nunca se posicionam, né? Que é da pessoa também. Mas que muitas mulheres, depois de uma determinada idade, começam a se posicionar e às vezes o marido fica até mais ciumento, mas assim, porque acha que ela tá, não gosta mais de mim, mas não é. É porque a pessoa começa a se enxergar. Tu percebe isso? Com certeza. Mas eu também vejo que vem da tua criação. Eu vim numa criação que, como eu te falei, minha mãe me fazia aquela pergunta, né? Ele não te bate, não te deixa passar fome. Por que que tu quer te separar dele? Se, pelo amor de Deus, onde é que entra o amor da vida da pessoa? Eu não casei para isso. A minha mãe, quando ela casou, ela conheceu meu pai no dia do casamento. E era assim antigamente. E a mulher não trabalhava. E Deus me livre do divórcio, na época, né? Na época da minha mãe. Deus me livre do divórcio. E tu vê que a gente vai. Quando eu vi que aquilo não era para mim, eu não queria aquilo para mim, eu passei aquilo para meus filhos. Vocês têm que estudar, têm que fazer alguma coisa na vida, vocês têm que saber que se deu errado esse casamento, vocês estão prontos para seguir a vida sozinhas, com filho ou sem filho, porque a minha não tem filha mais nova, né? Mas a outra já tem duas meninas, mas conseguiu seguir, entendeu? Porque teve um amparo de um estudo, porque se tu não tem, infelizmente, nós mulheres, se nós não tivermos um estudo, uma preparação para também sobreviver sozinha, porque é nós que ficamos com os filhos, né? Eles É, seguem a vida deles. Vêm de 15 em 15 dias, acham que aquela pessoa está maravilhosa e não pergunta que tu fica lá 24 horas com aquela criança. E é. tu, as dores, as cólicas, tudo é contigo. Eles não perguntam. O próprio pai que está separado. Olha, que tal tu, eu pego 2 finais de semana assim, só para te relaxar, capaz. É ali 5 horas, tô aqui às 4 horas devolvendo, tá tudo Quando certo. pega, né? Quando pega, é. E quando avisa que vai chegar antes também, né? Porque tu tá lá no, vendo uma televisão, daqui a pouco chegou a criança. Não, como assim? Era às 8 da noite. Pois é, mas eu tenho futebol agora, tô te jogando às 2 da tarde, porque eu tenho que jogar futebol. E tá tudo certo, mano, porque nós deixamos acontecer isso, né? É verdade. Vendo aquilo, eu não aceitei isso, pelo menos. E falo para minhas filhas, seja empoderada, seja, sabe, batalha, esteja caixa dois, eu falo toda hora, caixa dois, caixa dois, caixa dois, mesmo casada, caixa dois, cara, porque aí se dá alguma coisa no teu serviço ou na tua casa, tu não fica à mercê de um salário do marido, sabe? Se eu falo para meus clientes, cara, como é que tu veio aqui? Ai, que eu tenho um aluguel, ai, eu tô vendendo umas coisinhas aí, eu tive que vir aqui. Aí é brava, né? É verdade. Ô Marli, e quando que foi,
Tu trabalhou o tempo todo na área da saúde, tu gostava daquilo ali, tu já relatou que tu, até a tua segunda opção ali foi disso, né? Tu fazer já essa parte da podologia, né, de uma outra forma nos pacientes. Mas o que que te deu esse insight de dizer assim, não, eu não quero parar, eu não quero ficar em casa, eu quero realmente fazer alguma coisa para eu. Foi porque tu mudou de lugar, tu ia mudar de cidade, ou porque tu realmente tinha algum propósito nessa tua nova transformação, vamos dizer assim? Sim, como eu falei, eu trabalhei 30 anos no clínicas, né? Ali eu peguei uma boa parte da Covid, peguei o KISS, né? Os pacientes do KISS, que a gente trabalhou com, assim, acho que aquilo lá foi o máximo da minha vida na área da saúde, que eu me doei. Foi triste, foi, mas é que eu poderia bater meu ponto às 7 da manhã e ir embora, sabe? Aquela parte das doenças, das tristezas, eu trocava. E eu fiquei assim, mas a vida não é só essa tristeza, né? Quando eu me aposentar, o que eu vou fazer? Eu digo, meu Deus do céu, todo mundo aqui, eu vou ficar em casa, eu vou viajar, vou fazer meus tricô, vou molhar minhas plantas. Eu disse, mas meu Deus, não, eu sou muito nova. Eu tinha 53 anos quando eu me aposentei, mas continuei trabalhando ainda no clínicas, né? Então, eu disse assim, eu tenho que me esquematizar. Então, eu já fiz meus planos. Vou morar no norte e vou cada mês morar no estado. Vou viajar, vou. Nossa, porque eu amo praia, né? Então, é isso que eu Aham. vou fazer. Eu disse, não, mas eu vi que meus colegas que se aposentavam ficavam muito doentes depois que se aposentavam. Sabe? Tinham paradas cardíacas. Nossa. Ou ficava assim, largavam os netos tudo lá naquela casa para cuidar. Eu digo, não, mas a aposentadoria não é isso aí, não. Cara, a gente tem. Eu me acho muito produtiva ainda, né? Com certeza? Eu tenho dias que eu me acordo 5h30 para academia. Eu faço 5 vezes academia por dia, por semana. Estou me preparando para correr agora em setembro, na Floripa, que eu já tinha me programado esse ano, me preparar para fazer maratonas. Então, já comecei agora em setembro, dia 20 de setembro, vai ser a minha primeira maratona. São sonhos, são, mas eu me programei para isso, né? Me programei para ter esse tipo de vida, vida saudável, de saúde, feliz, né? Fazer o que eu gosto, trabalhar sem a pressão. Era isso que eu pensei, tipo, é isso aí mesmo que eu quero, como é que eu vou fazer isso? Lá vou eu de novo me programar, né? Fui lá, me programei de novo. Vou começar a guardar dinheiro, vou ver como é que eu faço. E é uma coisa muito louca, quando tu te programa, as coisas se desenrolam, né? As coisas foram se desenrolando. Aí já vendi minha casa em Alvorada, já me programei para cá, a gente de repente no futuro, uma casa próxima à praia, mais no futuro, né? Tem um plano até o final do ano de visitar meu filho na Austrália, que ele está lá há 11 anos e como eu não conheço a minha neta, morro de saudade deles. Vai ser um prazer, né? São 28 horas de avião, é tudo. Ah, E eu tenho que ir agora que eu tenho meus 63, porque eu não sei se daqui a uns anos eu vou poder ir, entendeu? Tem mais essa, hein? é Sou obrigada a verdade. ir esse ano, né? Antes que a menina faça 15 anos, né? Ele já saiu daqui, ele foi casado daqui? Ele foi Ou ele casado conheceu ela lá? aqui, Ah, daqui. teve uma menina, aí a menina não quis ir, né? Aí ele foi. Ele tentou levar ela, tentou de novo agora esse ano também levar ela, também ela não quis. E eu disse, olha, filho, então toca teu barco, né? É, com Tu tá certeza. aí, casualmente veio a menina, ele pediu a esposa dele em casamento, eles já moravam juntos, né? Ele pediu ela em casamento, ah, tipo assim, abril, e ela engravidou no outro mês seguinte, assim, foi muito louco. Que Parece que legal. Deus tá dizendo assim, ó, só vai se tu pedir em casamento. E aí nasceu a Marli. Para mim foi uma surpresa muito grande ter. Porque tu dá nome para os meninos dos teus voos, dos teus pais, né? Júnior, Júnior, Júnior. Dificilmente tu vai dar nome da tua mãe. Dificilmente. É verdade. É, normalmente as pessoas Filho homem não dá. acabam dando muito nome em homenagem, né? Quando a pessoa já partiu ou alguma coisa assim, mas realmente que lindo, porque ele realmente fez a Chorei muito. homenagem para te ver e para ti estares aqui e dizer assim, nossa, que legal. Foi realmente uma homenagem, e eu acho que a homenagem tem que ser dessa forma. Acho que a pessoa Então, tem que estar aqui para presenciar, acho que é muito mais bonito assim. Mas embora não tirando o mérito de quem faz, né, quando a pessoa já não é. está mais aqui, porque a gente, isso é sentimento, a gente não pode, Me né? Mas eu homenageou acho de muito teu mulher, legal. que é o Então, melhor. eu acho isso Então, muito ai, legal. vou homenagear minha avó, Dona Maria. É, não que não é bonito, né? Mas eu digo assim, mas que lindo tu conseguir homenagear para quem estar aqui e ainda poder ver. Sim, eu vou fazer Como o teu caso, que lindo. eu vou para lá agora em novembro, ela vai fazer um aninho em dezembro.
Então, imagina, ela vai fazer um aninho e eu vou estar presente nesse aninho Né? dela. Vou ter uma foto, talvez seja, vai ser a única, talvez, né? Porque eu não pretendo tão cedo voltar lá, né? Muito longe, né, tia? Dani, me desculpa, eu sei que tu vai escutar esse podcast, mas por favor, mãe, te amo. Mas pelo menos vai ter muito presencial, né? Porque agora tem IA também, né? Certeza. Dá para fazer essas E ele coisas. nunca mais veio pra cá também. Veio, Ah, veio. veio? Ele fez, acho que tinha uns 5, 6 anos de Austrália, ele desceu, Uhum. mas assim, muito empolgado. Nossa, é um guri muito. Ele sabe o que ele passou lá e hoje ele só colhe louros, né? Só para comentar uma coisinha, uma vez ele gostava muito de brincar de carrinho e ele brincava com os carrinhos, ele olhou para mim, Dani, por que que tu só brinca com os carrinhos? Ele assim, ai mãe, mas aqui tinha um Porsche do lado dele assim, eu nunca vou ter um carro desse. Ele tinha uns 9 anos e pouco. E eu disse, mas o meu sonho mesmo é ser motorista de caminhão de lixo. Mas por que o lixo? Para ele era o maior caminhão. Caminhão. Era o caminhão maior que tinha na vida dele. E eu olhei para ele e disse assim, tu sabe que pode ser o que você quiser na vida, inclusive presidente da República, se tu quiser. Porque o Lula, ele foi lá pequenininho, ele tá lá. E não sou petista, não sou antipolítica. Aham. Só quis mostrar para ele que o Lula, sem um dedo, sem instrução, foi nosso presidente. Então, tu pode ser qualquer coisa na vida, meu amor. E aí ele pegou a Torre Eiffel, né? E ele disse assim, meu sonho ainda e aqui, mas ele não tinha 10 anos ainda. E ele foi com o tempo, aquilo criando, acho que ficou na mente dele. E ele foi lá. Ele foi em Paris e me ligou e disse assim, mãe, tá hora, tu fica preparada aí que eu vou, porque nossos horários não cruzam, né? E ele, tá, mas o que que tu vai fazer? Ele subiu comigo no celular, a Torre Eiffel, tá lá em cima. Ah, que Eu legal. te trouxe, mãe, viu? Te trouxe aqui. E aí ele botou a foto que levou e mostrou. E eu, mãe, por tua causa que eu tô aqui. Acreditei nesse sonho. Viu? Eu digo que o poder Não de uma tem. qualquer pessoa, de mãe, de pai, de qualquer pessoa, para uma criança, é tudo, gente. A fala negativa como positiva. A gente tem o poder de colocar essa criança lá em cima e colocar a criança no chão da mesma forma. E na minha casa, eu acho muito bonito o que tu tá falando, porque na minha casa eu falo a mesma coisa para os meus filhos. Vocês podem fazer o que vocês quiserem desde que não passem em cima de ninguém, não façam nada de errado, estudem, se preparem, porque tudo é possível na vida da gente. E olha que lindo. E ele, Nossa, no momento, nesse momento tão importante, ele não pôde deixar de estar longe de não. ti. A Grécia foi também, que é o meu sonho, né? Sempre a capa do meu note é a Grécia, né? Aquela parte do Aham, navio que afunda, né? E eu disse pra ele assim, tanto que minha senha era Grécia 2000, eu mudava só as datas, 2000 e pouco, nunca fui, mas eu sempre botava Grécia 2018, não deu. A Grécia 2000, não sei o quê. Fui, uma hora vai, né? E aham. aí ele foi, e ele assim, olha onde é que eu vou te levar. Ah, ele subiu lá em cima, mostrou a Grécia de baixo, assim, aquela parte que era a capa do meu note, e ele disse assim, amanhã tu te prepara que nós vamos andar de barco. Aí ele foi lá embaixo, mostrou, meu Ai, Deus, que assim, ó, legal. eu andei em todo lugar que ele foi, ontem ele estava em Sydney, e ontem ele fez assim, mãe, ó, tipo, para aí, tu vai conhecer um pouquinho de Sydney. Aí ele foi me mostrando assim, e falando, né, assim, nossa, não tem, eu conheço tudo que eu gostaria de conhecer através dele. E ele me leva junto. Que E ele legal. tem o prazer de me levar junto, assim, porque. E ele sempre fala, né? Só tô aqui por tua causa. Que inspiração, né? E É. que orgulho, que bom. Eu acho que não existe legado melhor, maior na vida do que uma mãe, eu falo eu como mãe, de um dia o meu filho ter orgulho de mim e eu ser inspiração na vida dele. Eu acho que é o maior legado que nós, como mãe, pai, podem deixar na vida de um filho, né? É a educação e, e a vontade de que eles realmente tenham essa admiração, esse orgulho, né? Orgulho, porque isso quer dizer que a gente fez uma missão bonita e entregou para eles o que eles Então, precisavam. o meu propósito, quando tive eles, quando eu te falei que eu saí da vila, foi isso. Eu vi, assim, não, não tem, porque eu sou muito de ter uma visão antes, né? E eu disse assim, não, a visão do meu filho vai ser outra, não vai ser essa. E foi totalmente diferente. Eu nunca imaginei que eu ia ter um filho que morasse fora do Brasil. É. Ele nunca andou de avião. Ele nunca saiu fora daqui. E foi tudo assim. No dia que ele resolveu, ele andou a primeira vez de avião, a primeira vez que ele foi para fora do Brasil, e com um inglês assim, básico, sabe? Assim, um guri que se virou lá dentro, assim, ele é um exemplo para qualquer pessoa. Ele teve aqui no Brasil e na escola dele chamaram ele para fazer.
podcast sobre isso, como Uhum. é sair do Brasil, como ele conseguiu fazer tudo isso, sabe? E, bah, ele é muito humilde em dizer assim, gente, vocês sejam mais humildes com o estrangeiro que chega no país de vocês. E estava na época que muito o pessoal da África, né? E tavam, tinha uma época que estava horrores aqui. E eles assim, tenham respeito para essas pessoas, porque eles estão aqui, eles estão mandando dinheiro para o exterior, estão mandando para os pais deles, para a família deles. Então, assim, tem um pouco mais de humildade com essas pessoas, um carinho maior, sabe? Então, ele explicando isso, o pessoal enlouquecido, cheio ele de pergunta. E ele enlouquecido, ele é colorado doente, né? Do Inter. E ele, gente, eu sei que vocês têm muita pergunta, mas eu preciso, eu tenho jogo do Inter, não sei quando é que eu vou vir aqui de novo para ver jogo. É uma loucura. E ele ali, aí veio todo mundo me abraçar, né? Que tem que ter um pilar, né? Tem, No com caso, certeza. Com é, certeza e tem. ele vai ser o pilar, com certeza, dos filhos dele e mostrar isso aí, porque isso é ensinamento. É verdade, com certeza. E que bom, né? Que bom que esse lado tu concluiu com sucesso, viu? E Então, tenho certeza que as outras duas também não ficam diferente disso. não, as outras duas são duas empreendedoras também que São são empreendedoras. empreendedoras duas. Uma é a loja Vivian Modas, né? Esse Aham. foi o nome do pai dela. Ela tem uma loja online. E a outra é formada em marketing também, design gráfico, desculpa, me corrijam. E ela tem uma produção de velas artesanais também. Ela que fez a logo da minha Renovare, ela que fez. E várias outras em Itapema, é ela que faz. E mesmo assim ainda trabalha uma outra empresa do ramo da imobiliária. E se Olha, vira, né? viu? Puxaram a mãe delas, que não Então, se acomodou, né? Tá aí, ó. não. E a outra também não se acomoda, porque nossa, ela tá sempre assim, ela é muito expert no marketing, assim, ela tem umas pegadas assim, e ela é formada em administração, né? Então, ninguém quis fazer saúde. Ninguém, a não ser a minha Então. neta que entrou na farmácia, assim. Mas, nossa, fala em hospital para eles, eles têm. E eu criei eles disso aí, trabalhando no hospital. Mas ninguém Então, quis. uma coisa que ficou no meu subconsciente é quando tu falou, tu trabalhou 35 anos na área da saúde, hoje trabalha na podologia e tu não pode ver sangue? Então, não, eu desmaio, eu vou fazer coleta de exame de sangue, assim, vocês não têm noção, eu desmaio. Eu falo para as gurias, ninguém me acredita. Eu não vou na podóloga. Agora, graças a Deus, tem uma colega minha que vai, que me atende, porque eu não posso ver mexendo nos meus pés, assim, tem sangue. Tomar subcutânea, injetável, meu Deus, eu não posso ver, eu passo mal, eu tremo. E é muito louco. No meu, né? Porque no dos outros, é beleza. Então, eu ia te perguntar, mas quando tu tá fazendo, Não, não, aí não tem problema. não, não tem, não. Eu já teve uma abertura de uma cirurgia cardíaca, que é todo externo, né? E a Uhum. gente teve que ajudar o médico a segurar o coração com a mão. Então, quando tu fez a abertura do externo, tu vê os pulmão fazendo os batimentos, ele ser muito louco, para mim tudo normal. O abdômen também, ele se dilacerou, saiu as tripas, subi para cima, botei um lençol, eu fui massageando até a sala de procedimento lá, que nem eu sei que eu trabalho muito bem, porque parece assim que eu troco de Marli, vai entrar a Marli da Aham. enfermagem, mas a Marli aqui hoje, não, morre de medo de sangue, desmaia. Eu já vou pro canto, já digo, gurias, eu só vou me encostar aqui porque eu vou desmaiar das gurias. Como assim? Não. É que como agora eu já tinha um lugar que eu fazia e essas gurias já me conheciam, agora eu tenho que acostumar que eu faço aqui exame de sangue, né? Então eu já digo, ó, gurias, eu tô me escorada aqui, mas eu vou ficar só branca. Mas eu tô legal, tá, gurias? Tá tudo certo, eu já me acordo ali, deu ali, Deus, eu vou lá tomar um cafezinho, mas não Ah, posso. então é contigo. É Com os outros comigo, pode, ó. Com os outros ela pode ver sangue. não posso. Ô Marli, tu falaste também que quando tu estava na área da enfermagem, tu cuidava muito desses cuidados mesmo, né? Dos pés das pessoas e né, do A cuidado higiene pessoal. pessoal. Uhum. Uhum. É, eu acredito que muitas, nós mesmos, né? A gente não dá muita bola para os pés, né? A gente cuida do Não, rosto, cuida das mãos, mas não dá muita bola para os pés. E isso deve ser muitas pessoas que fazem isso. A podologia surgiu dali por conta disso?
ou porque realmente tu queria alguma coisa e tu associou isso à área da saúde para te continuar? Qual a importância da podologia nos pés das pessoas que tu enxerga? Isso veio dessa tua experiência com as pessoas, da falta de cuidado, e que tu acha que isso faz toda a diferença ou não? Porque eu queria continuar na área da saúde e fiz a podologia. Hum, tem um pouquinho dos dois, né? O, voltando de novo o Daniel fez uma cantonoplastia, que é a retirada de totalmente a unha. Aquilo me assustou de uma maneira, hoje não existe mais, né? Aquilo era muito agressivo há muitos anos atrás. E tudo porque era uma unha encravada. Então, tiraram, fizeram. Leva de 6 meses a um ano uma unha para crescer. Tu imagina um menino, meu filho tem 2 metros, tá? Ele nasceu com 57 centímetros e 5 quilos. Ele é enorme. E tu imagina aquele baita homem subindo e descendo uma escada com aquele dedo daquele jeito, assim. Então, o que que aconteceu? Eu vi aquilo ali e, como eu já estava na área da saúde, eu comecei a olhar mais para os pés. Mas nunca que, quando eu me aposentasse, eu ia saber que eu ia gostar tanto e aprender tanto com os pés. E se aprende muito, né? Porque o pé é a sobrecarga do teu dia a dia, né? Se tu não cuidar dos teus pés, se tu não prever o que vai acontecer, os pés te falam tudo, né? Eu posso ver se tu tá com poucas vitaminas, se tu tá estressada, como é que tá a tua alimentação, a tua hidratação, né? Tudo. Começa pelo corte da unha. Se tu já não corta direito, senão teu pé tu não tá olhando. Mas eu vejo se tá desidratado ou não. Isso eu posso orientar. Eu oriento e explico. A pessoa pode até não fazer o procedimento comigo, mas que ela vai sair com uma cartela de orientação, meu Deus, eu preciso cuidar muito dos pés. E eu ligo depois, como é que tá? Não, tô hidratando, tô tomando água. Então, eu sei que eu fiz uma diferença na vida dessa pessoa, mesmo ela não fazendo o procedimento. Então, esse cuidado que é muito grande hoje, que eu nem sabia que era tão grande assim, né, que tem a podopediatria, tem a podogeriatria, tem a pododesportiva, tem hoje tratamento só para pés diabéticos, e tem palmilhas, reflexologia também, que entra na podologia. É um campo assim que tu não sabe nem para que lado tu vai. E de tão lindo que é, né? Porque tu tem noção que conforme tu vai mexendo no pé do paciente, tu vai descobrindo as coisas da vida dele. É muito, muito bonito isso, sabe? E a tranquilidade que a pessoa sente em saber que tu tá cuidando do pé dela. É uma coisa que ela nem fazia. E nem sabia que existia aquela massagem, aquele relaxamento. Ela vai começar a gostar de fazer isso. E ela vai começar a tratar o pé dela. Ela vai ter carinho mais. E ela sabe que conforme a prevenção que eu disser para ela vai ser uma paciente pré-diabética, mas ela vai se cuidar muito mais. Porque eu vou explicar para ela que se ela não cuidar, ela vai virar uma diabética e ela vai ter ah, muitas patologias desencadeadas dessa diabetes. E hoje, a amputações nos pés diabéticos ela é muito grande aqui no Brasil, infelizmente. Salvo se essa pessoa for orientada por uma podóloga, for orientada e ter cuidados devidamente, ela não vai precisar amputar. Porque a gente faz a laser terapia, né? E a gente faz com que regrida, sabe? A pessoa vai se cuidar. E o fato da pessoa ir lá toda semana cuidar do pé, ela já vai pegando a autoestima dela e tu tá te alimentando direitinho? Como é que tá tua HGT? Que é a glicemia, né? Que a Uhum. gente faz. Como é que tá tua pressão? A pessoa se sente tão bem cuidada, que ela vai querer cuidar dela também. Isso é uma devoção que a gente passa para os pacientes, gente. Que legal ouvir isso, porque assim, na verdade, a gente acha que ir na podologia, ir numa podóloga, né, ir num consultório de podologia, a gente imagina que é para tratar uma unha encravada, que é para tratar um fungo, que é para tratar qualquer deficiência na unha. E minha ignorância aqui, né? Então, que legal tu tá trazendo isso e eu ia te perguntar isso, qual que é a importância da podologia na vida das pessoas? O que que tu imagina, o que que as pessoas precisam saber para dizer assim, não, eu preciso ir na podóloga, preciso ir tratar a minha unha ou meus pés, não só por causa de uma unha encravada. O que que tu diz pra gente? Porque isso pra mim eu fiquei espantada agora com o que tu falou. Eu fico muito grata de fazer essa pergunta, Ju, porque eu recebo todo dia essa pergunta. Quando elas vão lá, porque eu faço anamnese, né? Eu tiro 15 a 20 minutos para saber de cabo a rabo da toda a medicação, tudo da referente à saúde do meu paciente, que os pés vai ficar por último. Eu tenho que começar lá da cabeça, medicação, tem estresse, como é que é a alimentação, qual foi a última vez que tomou a vacina de tetânica, qual foi a última vez que tomou remedinho para vermes,
faço essa pergunta, como é que tá a tua saúde, como é que é a tua vida em casa, sabe? Eu vou chegando lá. Em cima dessa anamnese, eu sei o pé que eu vou pegar ali. Eu nem vi o pé da paciente ainda, mas eu sei como é que eu vou pegar o pé dela. E eu vou dando altas informações, altas orientações, que a pessoa se sente acolhida, né? Ela faz um HGT, minha glicemia não tá tão. Às vezes ela diz que nem é diabética. Eu vou lá, faço o HGT, vi, olha só, que tal nós procurar um médico, né? Um endocrinologista, porque tua diabetes tá um pouquinho altinha hoje, né? O que que tu anda comendo? Então, tu chegar numa podóloga e a pessoa ficar perguntando como é que tá a tua alimentação, isso não existe. Mas é porque eu quero chegar lá porque eu já vi que ela é diabética. E ela nega. Pressão. Como é que tua pressão? Minha pressão normal. Vou lá verifico a pressão. Não, a pessoa é hipertensa. Tu tá muito estressadinho. O que que aconteceu ontem, hoje? Que tu ficou porque a tua pressão tá um pouquinho alta. Não, não, tá. A outra vez que ela vem, eu também faço de novo. Então, acho melhor procurar um médico. Tu vê, ela tá acolhida ali. E se ela é uma pessoa diabética, então, eu tenho cartilha, eu vou explicar horrores de coisas para essa paciente. Coisas que não explicavam para ela lá, diante ou nenhum médico, ela vai ser orientada aqui comigo. E e tem um protocolo para isso, né? Nós seguimos um protocolo para isso. Então, eu fico muito feliz em te responder essa pergunta, porque as pacientes vão lá para alguma coisa, como uma paciente chegou lá e perguntou se ali era pedologia. Aí eu fico pensando, então ela não sabe nem o que é podologia. Ela falou pedologia. Aí eu explico, oriento. Tá, então tá. Outras chegam e querem esmaltação. Eu não trabalho com estética. Eu trabalho com a saúde, a prevenção. Eu vou tratar a tua saúde dos teus pés, e porvenir, ver como é que tu faz a tua caminhada, te explicar que aquele tênis não é o ideal, tem uma calosidade, não sei o que que é, então caminha aqui para mim ver, que a pessoa caminha. Pois então, tu tem uma caminhada pronada, tem uma caminhada supinada, né? Que é uma caminhada que tu vai gastando. Peço para olhar os tênis para ver, tu viu? Ó, tu caminha assim, ó. Porque tem pessoas que a gente tem que falar bem o linguajar, tu Uhum. caminha torto, tu caminha para dentro, tu caminha para fora, para a pessoa entender como é que ela poderia melhorar. E vem assim, já troquei meus tênis, Marli, tô hidratando mais. Agora eu já botei um negocinho embaixo do pé, porque a minha unha tá para baixo. Agora, meu Deus, eu consigo até correr, voltei a fazer academia. Por quê? Porque foi lá pensando que era uma coisa e saiu com outra. Então, muitos, tendo criança também, muita criança eu tendo. Então, as mães vão lá, ficam apavoradas. Como é que a criança vai ficar aqui sentada, quietinha? E ficam. Porque a gente tem a podopediatria, a gente tem todo. Depois que a criança sai, ela ganha um certificado de coragem. A gente dá um Que certificado de legal. coragem para a criança. Então, tem todo um. Tive que explicar que a área da podologia ela é muito grande, muito intensa, muito linda. Tá, aí eu vou te fazer a pergunta. Isso que tu me falou agora, porque assim, para mim é bem importante. Eu não sabia, não fazia, não tinha noção da abrangência que seria, né? E realmente uma consulta com podólogo. Mas assim, isso tu aprendeu também na faculdade, tudo isso que tu tá me falando, essa anamnese que faz, todo esse estudo que faz, ou tu já traz isso da tua experiência como da parte de enfermagem que tu tinhas, assim, para mim entender o quê? Não, isso é comum, juiz, isso seria o papel de um podólogo, ou não, isso é um incremento meu da minha experiência que eu já trouxe. Perfeita a pergunta. Isso é da podologia. Olha O só. dia que tu for numa podóloga e ela não fazer a tua anamnese, ela não é uma podóloga. Então ela fez aquele cursinho, aquele que eu ia fazer de um mês, Aham. ela não é. Porque toda podóloga, tanto que para abrir hoje, eu padeci, porque eu fiquei um mês pagando um aluguel de um lugar que eu não pude abrir por fato, pelas exigências que a vigilância sanitária faz, e são grandes, e protocolos, etc. Sim, N coisas que temos que estar tudo em dia para fazer. E uma delas é essa. Se tu entrou no consultório de uma podóloga e ela te sentar e te fazer tua anamnese, pode seguir reto, que essa aí é o canal. Agora, passa, vamos sentar ali, olha teu pé, já dá o. Vamos fazer, vamos, tu que e tu foi embora. E essa pessoa, nem depois, tu fez de manhã o procedimento, de tarde dizendo, te ligar como é que tu tá, que é o que eu faço, eu ligo 3 dias seguidos. Como é que tá? Mesmo que seja uma podoprofilaxia, que é só a prevenção e a. Como é que faz? Uma limpeza, o corte Uhum. certinho da unha, né? Mesmo que no outro dia, se eu tirei muito caso dessa paciente, a paciente está com a pele muito sensível. Eu tenho que perguntar como é que ela está. E tenho que explicar que ela tem que hidratar, como ela tem que hidratar, como ela tem que não caminhar aquele dia ou fazer
uma academia, entendeu? Essa é o correto, certo? Porém, eu trago, como tu fala, do técnico de enfermagem da minha área, porque eu não tive dificuldade nenhuma de fazer a faculdade, porque foi bagagem toda de lá. Eu Uhum. agradeço muito a enfermagem, porque para mim não foi nada, nada, anatomia. A farmácia a gente faz bastante, tem uma cadeira de farmácia também, aquilo a gente tirava de letra lá. Então, tu vê que para mim a podologia entrou para somar tudo aquilo que eu aprendi Aham. na enfermagem. Essa parte da glicemia, essa parte da pressão, isso também faz parte da podologia? Ou isso É um é acessório um à parte, cuidado da Marli com o meu paciente? então, se eu faço a minha anamnese e vejo que ele é diabético, eu por ser podóloga, eu tenho que já ter meu aparelhinho, já que eu ajeitei e verificar. E na minha anamnese, eu vejo se a pessoa é hipertensa, eu já faço. Eu já faço ao contrário. Eu já faço direto. Eu faço a anamnese e aí deixo só um pouquinho, claro, nós vamos verificar. Porque é aquilo, a pessoa às vezes não sabe que é diabética. Não, não sou, não tem diabética na minha família, não tem. Dali eu desculpo. Olha, realmente está alta, mas vamos fazer assim, a semana que vem nós vamos voltar aqui, eu vou revisar o procedimento e nós vamos revisar de novo a glicemia. Deu alta ainda. Pô, a pessoa fica feliz da vida, por isso que não cicatrizava as minhas feridas, por isso que eu tinha uma sede de noite e não sabia. É, tu é diabética. Aí Uhum. ela descobre uma patologia dela ali na hora. E eu fico muito feliz em acolher esse tipo de Sim. informação, porque eu sou humana e eu não sou um robô que chega ali, cuido do pé, etc. Não, não tem como ser. Se tu não faz por amor, que é Uhum. hoje a minha área de fazer por amor, porque eu gosto, amo de paixão. Tá, e a podologia é, como é que eu vou perguntar? É praxe? É normal? Tem que ser semanal? Como é que A funciona? podoprofilaxia, que é o corte, né? O lixamento, a hidratação que a gente faz, ela tem que ser feita de 20 em 20 dias. Como a podologia já não sei por que que ela já nasceu cara, né? Porque uma cadeira de podóloga hoje está entre 7 e 8 mil, né? Tu quer ter um laser Aham, terapia, casa dos 8 mil também. E aham. fora autoclaves, etc., que tu tem que ter. Então, ela não se torna uma coisa assim viável, tu possa ir Uhum. toda semana. Porém, existe o tipo assim, micose, o paciente tem que ir toda semana. E isso, então, a gente faz o tipo de um Um pacote, né, um pacote. tratamento, e ele vai pagando por semana. E tu sabe que a parte que mais trata e que cuida mesmo são da geriatria. Eles querem cuidar, eles querem saber se estão fazendo direitinho, eles querem notinha. Quanto acho que eu ganho essa semana? Fiz tudo direitinho. Ah, E que isso é muito legal. gostoso de ver, né? Aham. E às vezes eles vão lá, que não tem quase nada para fazer, mas o fato de sentar lá, ter uma musiquinha de ambiente, pergunta como é que foi a tua semana, aquele momento é dele. Uhum. Das mães também que vão lá, Sim. são delas. É tipo um spa, não é spa, né? Aham. Mas é uma parte que as pessoas gostam de ir. Então, realmente, periodicidade, e isso vai de acordo com cada Vai. necessidade, né? Não necessariamente precisa ser toda semana. E Não. uma pergunta que não quer calar, não quer calar, né? Ô, Marli, os pacientes procuram para esse cuidado ou normalmente procuram porque tem um problema para ser tratado Então eu falo sempre pra Ana, né? Ana, eu meus pacientes vêm pela dor, né? pela dor, né? Pela dor. Eu imaginei que sim. Eles vêm pela aquela unha encravada, a calosidade que ficou meses com tênis, que não sabe por que que me pergunta se eu trato calosidade. Trato. A gente trata, orienta, manda os curativinhos para não machucar, para a pessoa poder continuar correndo, caminhando. Explico também, eu tenho um kit de micose que vai junto com o pacote, que é desde a escovinha para limpar a unha, o desodorante para os tênis, eu explico que tem que usar meia branca, tem que tirar a meia todo dia, tem que trocar, tem que botar os sapatos no sol todo dia quem tem micose, tem que fazer essa higienização da escovinha, que é da unha para fora todos os dias, enxaguar muito bem os pés, e eu mando um relatório todo explicando, explico e mando escrito ainda para a pessoa entender bem. Olha só. E ainda ligo para perguntar se tá fazendo direitinho. Às vezes não estão, É, né? daí não resolve, né? Aí eu fico enxugando o gelo. Aham. Mas faz parte, eu acho que cada um tem o seu tempo. E se quer cuidar, beleza. Se não quer, eu também sou muito honesta de dizer, não vai dar. Micose é uma coisa muito profunda, ela não tá só na unha, e ela passa de uma unha para outra. E o que eu acho também uma coisa muito
da podologia que eu passo para as pessoas, todas que passaram por mim nunca mais usam alicate ou cortadores de unha em família. Cada um, quando voltam ali, já comprei meu kit Marli, agora é só meu, tá lá meu nome. Cada um, e o do meu marido tá lá no outro lado. Até isso, porque eu tenho que explicar que micose passa para as outras unhas e passa para tua mãe, passa para teu pai, passa para teu filho. E aí eu explico que não, cada um tem que ser seu aparelho. Não quer cortar unha? Beleza, vem fazer uma podprofaxia todos os meses. Eu mesma corto, tenho o maior prazer de cortar. E adoro, porque eu vou cortar certo, essa unha não vai encravar mais, porque sou eu que estou cortando. É verdade. Eu vou te dizer, como uma boa brasileira, né? Eu nunca fui na podologia, numa Seja podóloga. bem-vinda. Eu sempre fui, como eu estava falando, manicure e pedicure pra mim, tranquilo. E olha só como é importante, como a gente não tem noção do que é. Eu vou te dizer que pra mim, Juliana, eu já tive problema com encravado, bem sério. Inclusive, quando meu filho de 22 anos nasceu, nossa, assim, foi horrível, Pelo teu peso que de encravou gestação, né? tudo. Não, eu não sei por quê, mas Sim, quando ele nasceu, nossa, veio tudo junto, tudo aquela ali que os primeiros 15 dias estresse de emocional. recém-nascido é difícil, assim. O puerpério é O pediatra realmente. também tem os bebezinhos, sabia? A gente tem tudo pequenininho assim para ele. É É. muito lindo, é. Tem os adesivos que a gente Uhum. bota com os bichinhos. Nós temos um jaleco, né? Aham. Também com os bichinhos para Que alegrar legal. eles. É uma área bem bonita. Eu ainda não defini podopediatria, podoesportiva, porque é uma área que está vindo muito para mim. Inclusive, meu personal, quem cuida sou eu, né? Aham. Então tá vindo bastante e a podogeriatria, que é o pé diabético, né? Eu ainda Tu eu, não definiu se tu vai querer nichar ou se tu vai continuar atendendo eu atendo todos todos, os públicos. mas o ideal na podologia é tu ser expert em uma, Nichar um só. porque tu é referência, entendeu? Aí Uhum. tu vai ser referência. Tu é referência em pé diabético. Fala em pé diabético, aquelas úlceras de pés são horríveis. Quem trata é a podologia. E tem médicos que não sabem nem cuidar disso aí. Então, quando a gente vê uma pessoa que tem o pé, por exemplo, que um pé muito, aquele calcanhar mais rachado, As rachaduras, muito, com muita rachadura, ou um pé muito ressecado. Então, fissuras que a gente tudo chama. isso quer dizer que ele possa ter, que ele tem algum tipo Patologias. alguma patologia Até que. psoríase, até um estresse emocional. Olha, se tu começar, isso eu descubro tudo numa anamnese com o paciente. Então, quando ele começa a falar comigo, eu já sei o pé que eu vou pegar lá adiante. Já sei quando ele vai para lá, eu só reforço aquilo, né? Mas eu já sei mais ou menos como é que ele tá. Chegou ansioso ali, sentou e já fica. Eu já assim, pode contar aquele pezinho tá desnutrido, tá seco, tem uma rachadura ali, Olha. alguma coisa tem. Porque a pessoa tá muito ansiosa, sabe? A pessoa Nossa, e como é importante a gente procurar então, né? Como é importante, galera. Vamos procurar podologia. Fazer uma anamnese pra gente ver, porque o pé fala, olha só. Os pés falam muito por nós. Isso, agora tu falaste uma coisa, os nossos pés falam tudo, né? Aí vem o cuidar, né? Cuide dos seus pés. Pô, ele te aguenta o dia todo, né? É Sem verdade. pé tu não anda, gente. Uhum. Se tu não cuidar dos teus pés, as micoses, fungos e rachaduras, etc., os pés diabéticos, se tu não tratar e não cuidar, claro, cada um com sua especialidade, e eu demoro assim, ó, eu digo assim, eles não tem tempo de me hidratar meu pé, eles falam, né? Senta pra ver televisão, senta. Tá aí, cara. Usa o Senta. momento pra tratar, né? Faz essa massagem, fica alimentando teu pé, passa o creme, seca o pé. Ah, mas como é que eu vou secar meu pé? Eu não alcanço. Pega o secador de cabelo, bota no frio, fica ali secando. Secou, aí faz aquele outro tratamento que eu mando ali. É 5, 10 minutinhos, talvez isso. Mas assim, um filme, uma série que tu vai ver, aqueles 10 minutinhos que tu tem para escutar música, ou até no toalete, né? Senta lá, quem já gosta de ficar Uhum. bastante tempo, é a hora que tu vai lá cuidar do teu pezinho, tchê. E cuidar e os banheiros químicos, né? Esses banheiros, praia. Olha, o que tá dando de verruga plantar, que a verruga nossa é o HPV, né? É as herpes da vida que nós temos, todo mundo tem, e eles proliferam mais no verão. Então, as pessoas às vezes têm as verrugas e acham que peguei verruga sem que pegou, mas é uma coisa que tu já tinha e passa para as outras unhas. Então, tratar, sim, existe tratamento de verrugas. Verrugas plantares, Verruga no pé? verruga no pé, horrores, horrores. E tu sabe que o índice maior vem da pedicure. Não falando mal delas, mas aqueles que não são bem esterilizados, aqueles materiais, aqueles esmalte que passa.
todos, etc., aquela ali também. Eu tenho pegado bastante pacientes com verruga do lado da unha, assim, que a gente chama de não, né? Da, elas ficam cutucando, elas ficam limpando ali, né? Com aquele material que não está bem limpo e te larga. Aí vem depois ali 2 meses, está inchado, aí encravou, vou olhar, não estava encravada, é uma verruga. Então, o que que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que ir num dermato, fazer um tratamento para HPV, né? E depois pode voltar aqui que a gente trabalha com ácido, né? A gente olha o óleo de tuia e a gente também faz laser terapia, foto, né? E também podemos usar os ácidos, né? São 2 tipos de ácido que a gente usa também para acabar com as verrugas. Não é um tratamento rápido, tratamento um pouquinho demorado, né? De algumas sessões, mas existem soluções sim, aquelas verrugas, tanto das mãos, mas como eu sou podóloga, eu trato as verrugas dos pés, Nossa, pé e plantar. que aula, hein, Belle? Que isso, minha gente, não sabia. Ó, vou indicar para todo mundo, pessoal, vamos na podologia, na podóloga. Ó, temos a Marli, temos também outros associados aqui na CIBIG CDL que também é da podologia. Eu não sabia que era tão importante. Gente, como é importante. E é lindo, né? Aham. Começa a estudar patologia assim. Eu estudo todos os dias. Tá aí a Ana que chega lá no consultório, eu tô toda hora estudando. Os pacientes chegam, eu tô estudando. Chegam na minha casa, eu tô estudando. Eu sempre que eu amo estudar. E é uma coisa que é que nem a enfermagem. A enfermagem eu nunca parei de estudar quando eu estava lá. A gente sempre estava fazendo os pós, né? Sempre ali dentro, estudando, materiais novos chegando, medicação nova chegando. Então a gente nunca parou de estudar. E isso eu trouxe para mim da podologia. A podologia está sempre movimentando, ela está sempre tendo alguma novidade. E eu estou sempre a par disso aí, porque eu estou sempre orientada, né? E olha, eu vou te dizer assim, de verdade, assim, para mim foi uma aula, porque eu sempre, quando eu tive problema com encravado, quando tive a micose, não, eu pensei, eu sou obrigada a ir numa podóloga, porque eu tenho que ver o que que é isso, porque, né, esteticamente. Toda a vida, um pela dor, que é da encravado, É que e o sim. outro estético pelo fungo ali, que é feio, que fica feio. Mas nunca passou pela minha cabeça que fosse tão importante assim, que tivesse toda essa anamnese, todo esse cuidado e que os pés falassem tanto da nossa saúde. Falo. E eu, de tanto estudar, o meu marido é expert em podologia agora. Olha só que Ele, legal. eu falo os assuntos com ele entende tudo, porque de tanto eu falar, estudar e perguntar para ele, e ele disse assim, tô campeão, além de ser o cobaia dela, agora vou Uhum, trabalhar com ela aqui, só para ajudar ela, porque é uma coisa que também está interessando a ele, né? Não para ele trabalhar, para me ajudar, né? uhum. Mas estamos falando a mesma língua, né? Eu tenho um companheiro 100% que me apoia em tudo ali, com certeza. Se não Que fosse bom. ele, eu não. Eu teria seguido um caminho bem Uhum. diferente, mas assim, ter esse apoio, como tu fala, né? Ter um apoio em casa, não tem preço. Não tem. Não É tem muito bom. preço. Então, Marli, passou o nosso tempo. Oh, Ai, passou rápido, viu? Eu falei que quando a gente via que a gente tem que desacelerar, porque o negócio, ele vai, o assunto vem e a gente vai conversando e é muito bom. Então, eu quero te entregar um mimo da Cibig CDL, obrigada. dizer pra ti que foi muito bom te receber aqui, Muito né? agradecida. Dizer que realmente para mim foi uma aula, porque eu nunca imaginei que fosse tão importante, né? Olha só que profissão linda e quão importante é a gente ter uma anamnese nos nossos pés, né? Porque eu acho que a gente vê de uma forma diferente. E isso já várias vezes conversando a gente fala, né? Como a gente não dá atenção para os pés, a gente passa hidratante no corpo, nas mãos e não cuida dos pés, e como é importante, né? Mas para finalizar, antes de finalizar, a gente pede sempre que o nosso convidado direcione a câmera dele e realmente deixe uma mensagem. Se tu quer deixar uma mensagem para alguém, um agradecimento, ou uma mensagem do quão importante é a pessoa ir na podóloga, ou tudo isso junto, fica à vontade, a câmera é tua, a É fala para difícil ti. falar. Então, eu vim aqui para falar de sonhos, né? E sonhos para mim tem que meio ter um foco, né? Você tem que acreditar em ti. Acredite que tu é muito mais além do que tu possa ser, sabe? Eu sempre falo para as pessoas que eu dou uma orientação, entre aspas, né? Eu falo muito, cuide, porque sempre tem solução para tudo. Nem que seja num túnel,
e que lá no fundo tem essa luz, nem que seja o trem que vem vindo. Mas existe essa possibilidade, sim, para tudo ter a sua resolução e fé em Deus e acredite muito em você mesmo, que você pode, tudo você pode, né? E a podologia me ensinou bem reforçar isso. Eu hoje, nos meus quase 63 anos, ainda não perdi a esperança de fazer muitas coisas que eu ainda pretendo fazer. Jump é uma delas, né? Agora com a corrida. Mas, assim, ó, e isso é uma inspiração, acredito que para todos, né? E eu fico muito grata em saber que isso ajuda, né? Estude, não interessa que esteja 20, 30, 40, 50 anos. Eu comecei com 58 anos, eu acredito que tem para todos, né? E como a podologia, quando eu vim para cá, eu fiquei assustada, tem muito podólogo aqui. Não, tem para todos. Com certeza. Cada um do seu jeitinho, cada um trabalha da sua maneira. Com certeza, é bem isso. E eu vou dizer para ti que, mais uma vez, muito obrigada. Dizer para ti que experiência maravilhosa de receber aqui uma pessoa totalmente determinada. Idade nunca Nunca. foi um empecilho. Uma pessoa que vem me dizer que com 62 anos e dizer assim para mim, Ju, eu estou me preparando porque eu vou correr. Para mim foram 2, 3, 10 tapas na minha cara e dizer assim: acorda para tua vida e vai te cuidar. Vai procurar uma podóloga e vai olhar os teus pés para ver o que que tu tem que melhorar. E a vida tá só começando, querida. Aperta o play e vai. Foi isso que tu me ensinou hoje. Muito obrigada. Que podcast maravilhoso, foi muito bom, tá? Até emocionada. É verdade. E olha, tenho certeza que a tua família é muito orgulhosa de ti, teu marido tem uma super esposa junto, porque eu acho que a gente, e eu digo que a gente sempre recebe as pessoas que a gente precisa e a gente sempre escuta alguém, alguma coisa ou fala alguma coisa que a gente sempre precisa ouvir. Eu Isso é falo, muito eu bom. falo quando meu cliente entra na minha porta, ele É, veio para me ensinar alguma coisa. É muito com bom. certeza. E é mesmo, né? É bem isso. E vamos agradecer para quem acompanhou a gente até aqui, que siga lá nas redes sociais da Cibig CDL, Spotify, a gente tem YouTube, Instagram, Facebook, site, então não é por falta de opções de informações, não é, Bela? Esqueci de alguma? Então, tem várias opções na Cibig CDL, tem network, tem capacitação, tem várias coisas saindo do forninho aí pra gente. A gente vai ter o nosso primeiro arraiá com associado, né, Bela? Então, fiquem atentos, porque tem muita coisa boa vindo aí. E a gente vem e convida também a todos os empresários que ainda não são associados, que venham aqui na Cibig CDL, vem visitar a sede, vem nos visitar, a gente vai explicar, a gente vai mostrar. E o associado que venha fazer parte mais ainda da associação, que ele venha se sentir pertencente do que é dele. A gente só está aqui pelos associados, não é? Então, esse é o nosso legado de todos os dias, atender muito bem aos nossos associados e ser realmente a força que represente ele, né? Então, muito obrigada e dê muitos likes aí para a Cibig CDL. Para finalizar o programa, Marli, a gente fala junto com o nosso convidado, olhando para a câmera central, a gente fala o slogan da Cibig CDL, que é assim: a Cibig CDL, a força que te representa. Vamos falar junto? Vamos. Então vamos lá. A A Cibig Cibig CDL, a força que te representa.